Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje eu vim trazer essa linda decoração. Então vamos lá, gente. Eu tenho aí um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 13 centímetros e meio de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. A gente também já tem a receitinha da massa de bolo feita com chocolate 55% cacau. Gente, o vídeo tá bem legal, tá? O recheio desse bolo é de mousse de chocolate com creme de ninho. Gente, como de costume, né? Comecei batendo meu chantilly em ponto bem poroso, em ponto bem firme. Começo fazendo a pré-camada no meu bolo. Já aconteceu isso com vocês? De não fazer a pré-camada no bolo e o seu chantilly dá muita bolha de ar, abrir aquela bolha de ar bem grande, aquela barriguinha bem grande, ou a sua roseta se soltar do bolo? Então, gente, já aconteceu muito isso comigo quando eu não fazia pré-camada no meu bolo, tá? Então, às vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, que eu passava o chantilly já hidratado no meu bolo. O chantilly, eu via que o chantilly estava se soltando, a rosetinha estava quase caindo e não ficava bem certinho, tá? Então, essa pré-camada, ela serve também para selar, né? Selar o seu bolo, selar ali as migalhinhas, né? Porque era isso que fazia as minhas rosetinhas caírem, né? Porque ela ficava ali coladinha naquela migalhinha ali que já estava solta. Então, a minha rosetinha estufava, ou o meu chantilly já hidratado também estufava e criava bastante bolinhas de ar, tá? Então, eu comecei a fazer desse jeito. Só que para fazer desse jeito, eu precisei bater o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, para selar mesmo essa migalhinha no meu bolo. Para aí sim, eu vim com a minha segunda camada de chantilly já hidratado, já bem molinho, já bem lisinho, né, para poder colocar no meu bolo. E para você que tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar, gente, com chantilly dessa marca, eu tô usando aí o chantilly Amélia Mix, tá? Para você que tem um pouquinho de dificuldade de deixar esse ponto bem firme, esse ponto bem poroso, a gente já tem o videozinho aqui mostrando como que eu faço para deixar esse chantilly em ponto bem firme, bem poroso, tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão, tá? Então, apliquei ali, fiz toda a pré-camada no meu bolo para segurar as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições, né? Selei esse chantilly no meu bolo com a espátula de alisar, tirando todo o excesso, tanto das quinas quanto das laterais. Em seguida, peguei ali, ó, uma quantidade de chantilly que eu ia estar utilizando para esse bolo. Esse bolo vai ser bem tranquilo, gente, de fazer. Tranquilinho, mas o resultado fica lindo, gente. Eu amei fazer esse bolo, tá? Então, eu tô hidratando o meu chantilly, né? Como eu bati o chantilly ali bem firme, bem poroso e fiz a pré-camada, eu não posso usar o mesmo chantilly para poder fazer o meu espatulado, trabalhar com a espátula de deixar ele bem lisinho, porque ele tá bem poroso. Então, eu preciso separar um pouquinho no meu bol, na minha vasilhinha ali, e hidratar esse chantilly, tá? Aí eu tô hidratando com leite, tá, gente? Porém, se é um bolo que vai pra geladeira, que vai aguardar um tempinho para bater o parabéns, o ideal é você hidratar o seu chantilly com leite condensado. É bem pouquinho que usa, gente, mas hidratando com leite condensado, você consegue armazenar ele na sua geladeira até a hora do parabéns, né? Que no caso a gente tira 1 hora antes da geladeira para o parabéns, ou até a hora que seu cliente vir buscar, tá? Quando a gente hidrata com leite, se for o caso de colocar na geladeira, que eu fiz alguns testes aqui, essa semaninha foi uma semaninha de teste hidratando com leite, gente, ele resseca um pouquinho, tá? Esse bolo foi bem tranquilinho. A cliente, ela veio buscar o bolo, mas já ia bater o parabéns, tá? Então, foi um bolo que foi bem tranquilo de fazer, porque teve outros bolos que eu hidratei com leite, coloquei na minha geladeira, ele ressecou,
né? E rachou bastante, gente. Eu tive que refazer o bolo todo, tá? Mas se por acaso você não tiver o leite condensado, você pode estar hidratando com leite. Mas evita um pouquinho de ter que armazenar na sua geladeira. Deixa ele do lado de fora mesmo, tá? Para ele não vir a ressecar na sua geladeira e o bolo rachar e você sem saber, né? Acabar colocando na geladeira sem saber. Quando você for pegar para entregar para o seu cliente, tá? Aquela rachadura enorme, gente, e bate o desespero, tá? Então, gente, hidratei o meu chantilly, deixei ele bem lisinho e coloquei na minha manguinha de confeitar, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo, tá? Só para poder me ajudar ali a depositar ele no bolo. Em seguida, vou alisando ele, passando a espátula, tapando ali os buraquinhos, tirando ali as imperfeições. Todas as vezes que eu passo a espátula no meu bolo, que eu sinto, que eu vejo ali, né, que tem um buraquinho, que a espátula não passou certinha, então eu volto ali com um pouquinho de chantilly pro meu bolo e volto a passar a espátula de alisar. Gente, é um trabalhinho, é um pouquinho trabalhoso mesmo, tá? Que a gente vai alisando e vai depositando o chantilly até a gente ver que tá bem certinho, tá? Cuidado para com a pressa você não acabar fazendo de qualquer jeito e deixar aquela imperfeição para frente que vai acabar aparecendo, vai acabar aparente, tá? Então, alisei ali o meu chantilly com a espátula de alisar. E depois eu venho com a espátula de textura. Vocês vão ver aí, ó, que mesmo eu alisando, ó, ainda fica um pouquinho de imperfeição, tá vendo? Então, eu vou ali, deposito um pouquinho mais de chantilly, que eu vi que a espátula não fez o desenho, não cobriu o desenho que eu queria. Então, eu volto com um pouquinho mais de chantilly, gente, e não paro de alisar até ficar bem certinho. Por muitas das vezes aqui para vocês, eu corto um pouquinho o vídeo, eu acelero um pouquinho o vídeo, porque é um trabalhinho um pouquinho demorado, a gente só para quando realmente está bem certinho. Então, para não ficar aquele vídeo bem longo, bem extenso, né? Eu falo a beça, gente, mas às vezes ele fica tão grande que eu não tenho muito o que falar, né? Então, eu corto um pouquinho o vídeo para poder mostrar para vocês conseguir também ver o vídeo até o final, tá? Mas aí eu tento explicar assim tudo bem direitinho, tá bom, gente? Então, ó, passei a minha espátula de alisar, passei a minha espátula de textura, vi que tava bem certinho, olhei bem direitinho, tá? Fiz a espiral na parte de cima do meu bolo. Sempre quando eu faço a espiral na parte de cima, que eu passo a espátula de ferro na parte de cima, vou fazendo aquele círculo ali na parte de cima do bolo, a quina ela arreia um pouquinho. Então, eu vi que a quina arriou, então eu vou ali com a espátula, volto com a espátula de textura para a lateral do bolo, tá? Para deixar ele bem certinho. Em seguida, gente, eu peguei aí o vestígiozinho de chantilly que eu já tinha hidratado, coloquei aí o corante na cor amarela, tá? E vou fazer um cachepó. Gente, é importante prestar atenção na hora que você for alisar o seu cachepó, tá? Pro que já tá prontinho ali em cima, não bagunçar, né? E a gente ter que refazer o bolo ou ter que tapar com algum cenário de bolo que às vezes não vai topo de bolo na frente do bolo. Esse ia, mas às vezes tem bolo que a gente pega como foto inspiração que não tem cenário na frente. Então, já pensou se você borrar o bolo, né? Já com tom amarelo, já com tom branco. Então, assim, vai ficar feio, você vai ter que refazer. Então, quando a gente faz o cachepó aí, ó, que a gente alisa a parte de baixo, a parte que tá amarela, você se inclina um pouquinho, olha direitinho o que você tá fazendo para você não bagunçar a parte de cima do bolo que já tá prontinho, tá bom? Então, precisa ter bastante cuidado. Em seguida ali, ó, peguei o meu pincel, tô fazendo uma textura no meu cachepó. Claro que eu tô seguindo a foto inspiração que o cliente me mandou, tá bom? Então, fiz ali, ó, o cachepó, alisei bem direitinho ali com bastante cuidado, passei a textura de pincel de silicone,
tá? Na parte de baixo. Agora, limpei o pratinho do bolo, gente. É importante que o pratinho do bolo esteja bem limpinho, tá? E com cuidado também, para não bagunçar, não... a gente limpa com paninho, com a espátula, então a gente precisa também ter esse cuidado para acabar não enfiando demais a espátula e acabar abrindo um buraco ali no rodapé do seu bolo, tá? Então também é preciso ter bastante cuidado. Em seguida, coloquei umas pérolas ali, né? Eu uso esse cerealzinho aí que é branco e preto, meu filho adora, porque eu compro esse branco e preto e as bolinhas pretinhas eu quase não uso, então ele come tudo. Em seguida, gente, eu comecei a colocar aí o cenário do meu bolo, peguei ali o telefone do meu filho para ver a posição do cenário do meu bolo, para ver se estava bem certinho, tá vendo aí? Esse girassolzinho, gente, ele foi feito no papel foto mesmo, tá? Então, meu filho imprimiu ali no papel foto e cortou sem a borda branca, tá? E a pontinha do girassol eu fui amassando, tá? Eu amassei as pontinhas do girassol para dar um relevozinho. E esse dourado, como que a gente faz esse dourado? Eu vou tentar explicar bem rapidinho aqui. A gente imprime na folha ofício, tá? E transfere pro lamicote dourado, tá? Eu tô devendo esse videozinho para vocês, porque tá muito corrido, mas eu vou conseguir trazer esse videozinho para vocês, tá? E a gente colou, depois que transferiu, a gente foi ali e colou o restante do girassol. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificação. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.